Quem aqui nunca ouviu falar de um pequeno grupo? Alguém já ouviu? Alguém já teve uma experiência? Em primeiro lugar, eu estou fazendo essa indagação para que realmente nós possamos não trabalhar com a nomenclatura pequeno grupo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso objetivo é tão somente voltado para pessoas. Infelizmente, há mais de 25 anos, quando eu participei de um pequeno grupo, é isso mesmo, mais ou menos uns 25 anos. Eu vou fazer 41 anos, né? Já não estou mais assim, bem igual o Roberto assim, mas eu sei que eu já sou avançado de ideia. E há 25 anos eu percebo que essa nomenclatura pequeno grupo, ela tem sido negligenciado no contexto eclesiástico. E a partir de 1990, 91, 92, se me falha a memória, então surgiu vários movimentos usando essa nomenclatura, pequeno grupo, depois surgiu célula, depois foi surgindo cada outra nomenclatura. O nosso foco não é voltado para essa nomenclatura, pequeno grupo. O nosso foco não é voltado para a estrutura. O nosso foco, o nosso objetivo é voltado para pessoas. Nós estamos diante de um desafio. Em pleno século 21, em ser a igreja, em ser discípulos de Cristo Jesus. São as palavras que o pastor aqui disse, parece algo difícil de se alcançar. E eu gosto de dizer o seguinte, é muito simples, irmãos. É muito simples. É simples demais entender a ordem de Jesus. Mas antes de iniciar, eu gostaria de compartilhar uma história de uma pessoa que ele foi convocado por Deus. Se você olhar as Escrituras, você sempre vai ver Deus vindo ao encontro da humanidade. Deus sempre vindo ao encontro do homem. Só que Deus sozinho, é interessante, ele sempre precisa de alguém. E aí, quem conduzirá o povo? Quem realmente irá conduzir aqueles que estão aflitos, perdidos? Porque Deus, ele sempre olha para a humanidade e vem ao encontro dessa humanidade. Nós percebemos isso no Éden, depois da libertação do povo em Êxodo, capítulo 3, no verso de 11 até o 15, Deus chama Moisés, para que Moisés pudesse conduzir o povo. Interessante que a resposta de Moisés é algo que realmente aperta o nosso coração, porque realmente nós queremos fazer. Nós queremos obedecer a Deus. Nós não queremos somente voltar para algo que não esteja na vontade de Deus. Quando eu olho para esse logo, eu fico pensando, o cara é skatista mesmo, é muito criativo, né? Deus se faz presente quando nós estamos unidos. Deus jamais se relaciona conosco quando estamos sozinhos. De igual modo, eu não posso me relacionar com Deus tão somente se eu não estiver amando o meu próximo. A resposta então de Moisés foi a seguinte: Deus o chama, o versículo vai dizer que Deus viu a aflição, no versículo 7, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o clamor das pessoas. E aí Deus faz o seguinte: eu conheço o sofrimento do meu povo. Se a gente continuar lendo as Escrituras Sagradas, a gente vai ver no Novo Testamento esse Deus agora encarnado na vida do seu Filho Jesus Cristo. E no capítulo 9 de Mateus vai dizer que Jesus percorria toda a Galileia. E ele olhava a multidão e se compadecia daquela multidão. Na multiplicação, na primeira multiplicação, que assim nós chamamos também, Jesus teve compaixão daquela grande multidão. E aí sempre Deus busca quem conduzirá esse povo. E Deus então seleciona alguns discípulos para que realmente ele pudesse conduzir esse povo. E a mesma resposta de Moisés, eu acredito que acontece hoje também conosco. E simplesmente Moisés então vira para Deus e responde no versículo 11: Senhor, no verso 11 ele vai dizer o seguinte: então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó? Talvez quando o pastor estava falando, né, nessa abertura, talvez nós nos sentimos assim: quem sou eu
para falar igual o pastor fala, para pregar igual o pastor prega? Quem sou eu para ministrar na vida do outro? Sabe qual era a crise de Moisés aqui, irmãos? Moisés era um fugitivo. Imagina você for um fugitivo da polícia e ter que ir diante de um comandante da PM para dizer a ele que Jesus o ama. Era mais ou menos o que estava acontecendo aqui. Essa foi a crise de Moisés e essa tem sido a nossa crise. Nós olhamos para nós mesmos e nos sentimos incapazes de realizar aquilo que Deus nos convocou. Todos que estão aqui é convocado por Deus e vocacionados por Deus a fazer a sua vontade. Então Moisés ele insiste na sua fuga e responde. Então Deus vai falar o seguinte, Deus novamente fala, garante a sua presença. Se você for para o livro de Atos, no Novo Testamento, Deus também garante a sua presença conosco. Em Atos dos Apóstolos também garante. Deus estaria conosco. E aí Deus prometeu para Moisés, Moisés, pode ir com o faraó lá que eu vou estar com você. Aí ele falou, Senhor, mas e se o seu povo me perguntar? Moisés insiste na sua fuga. E todos nós, às vezes, nos insistimos através das nossas imperfeições e talvez pensar que nós não somos vocacionados por Deus. Talvez alguém questione, Anderson, o que é isso que você está falando? O que é isso que você está propondo para nós? Irmãos, nada mais é do que uma simplicidade para cada um de vocês cumprir um propósito da sua vida de tal forma que você vai conduzir talvez o seu vizinho, algum ente querido, seu esposo, sua esposa, aquele que ainda não conhece a Cristo Jesus. Então, a convocação, a gente entende que são duas verdades implícitas no texto da Grande Comissão. E aí é um jogo de palavras para compor duas verdades que nós encontramos nesse texto. Deus chamou você. Quem crê nisso? Todos creem que Deus convocou você, Deus chamou você. E a outra verdade é que Deus vocacionou cada um de vocês. Vocês acreditam nisso também? Então nós temos um chamado e uma vocação. E a vocação ali, meus irmãos, é nós entendermos que esse Deus que nos chama, é Ele que nos capacita. Ai, Anderson, eu sou cansado de ouvir esse clichê. Digamos que você é um profissional da área, vamos supor, as meninas que ainda não fizeram vestibular, né? A pessoa tem a vocação para a medicina. O que ela faz? Ela vai ali no Hospital Vila Velha, olha, eu tenho a vocação para a medicina, tem alguém aí querendo fazer um parto ou uma cirurgia, né? Alguém está com algum problema aí no nervo ciático, né? Ou seja, está apontando ali Oliveira, ó. E aí a pessoa que tem essa habilidade, presta atenção, ele vai se aperfeiçoar. Só que no campo, nós falamos, eclesiástico é diferente. É Deus que te dá habilidade. É Ele que te chama, é Ele que te capacita, é Ele que te dá habilidade. Anderson, mas eu não sei falar. E se alguém me perguntar sobre a justificação? Meu irmão, se ele perguntar sobre a justificação, você fala, ó, domingo, 9h30 da manhã, na escola bíblica dominical, nós iremos te responder. Porque aqui no pequeno grupo, é o momento em que nós temos de compartilhar aquilo que às vezes tem afligido o meu coração, aquilo que tem afligido o meu relacionamento com o próximo. Eu quero compartilhar e quero a ajuda dos irmãos. É só isso o pequeno grupo. E aí a gente vai entender que cada cristão é chamado por Deus e é Deus que dá habilidade a cada um de vocês. Infelizmente, nós vivemos nessa crise de Moisés. E aí, esse pesar de língua, eu gosto muito dessa expressão, porque alguns vão falar que é gagueira, mas não é gagueira, mas vamos aqui de uma forma literal pensar que é gagueira. Foi o momento que Moisés perdeu. Se fosse gagueira, de Deus restaurar a sua fala. Porque Deus pergunta para ele, quem é que te criou?
Esse camarada aí, quem conhece esse camarada? Por que nós acreditamos só 2 pessoas conhecem? Não é esse carequinho de cá, não. Esse de cá todo mundo conhece, ele está meio apagado, é o pastor Manu. Mas esse da direita é John Piper. John Piper, ele foi um pastor batista em 1971. Prestem bem atenção. De 1971 a 1974, esse homem fez o seu doutorado. Eu era nascido? Deixa eu ver, não era nascido ainda não. Eu acho que só Oliveira que já tinha sido nascido naquela época, né? Esse homem, ele é uma referência, ele escreveu praticamente quase 50 livros. Ele era um grande defensor da pregação expositiva. E de repente esse homem, então, ele apresenta 7 motivos para acreditar no pequenos grupos. E quando eu ouvi ele falando, eu falei, misericórdia, é isso que nós precisamos. É isso que eu preciso dizer a cada líder de pequeno grupo, a cada um que participa de um pequeno grupo, a cada um que quer ser um anfitrião, um facilitador, ou aquele que realmente quer que sua casa seja um lugar onde outras pessoas possam ouvir Jesus. Eu falei, é isso. Porque quando eu cheguei aqui, eu falei, pastor, não mexe com isso não, isso dá muito trabalho. Eu falei para o pastor Manu, isso dá trabalho, pastor, porque eu não vejo o pequeno grupo como essa galera está vendo, essa galera está negligenciando, essa galera está brincando demais com essa nomenclatura. Aí o pastor virou para mim, eu também não acredito, Anderson, no que a gente tem percebido por aí. Opa! Mas eu tenho certeza, pastor, porque geralmente, quando a pessoa quer falar de pequeno grupo, ela vai em algum lugar, ela vê aquele negócio fantástico, maravilhoso acontecendo, e de repente o cara chega empolgado, aquela coisa toda. Mas só que a Igreja Batista em Guaranhuns, ela está crescendo, irmãos. Você percebe? A ideia do pastor não foi copiar ninguém, ver ninguém, e eu insisti com ele, não mexe com isso, pastor. Isso dá muito trabalho. Sabe por quê, irmãos? Levar pessoas a Jesus dá trabalho. Em Mateus tem um texto, que agora eu fugi a referência, em Marcos também tem, que quando aqueles amigos de Jesus pegam aquele rapaz deficiente, paralítico, eles abrem um telhado, e aí eu brincando com o texto, eles fazem um andaime, Adão. Imagina um andaime daquela época, não é igual hoje, você encaixa uma peça, né? Imagina fazer um andaime naquela época. E aí aquelas pessoas para levar Jesus removeu todo obstáculo. Ou seja, levar as pessoas a Jesus dá trabalho. Pastor, não mexe com esse negócio de pequeno grupo. Mas quando nós vimos esse homem falar sobre o pequeno grupo, opa, é por aqui que nós precisamos caminhar então. E todos os slides, toda a fala que está aqui, irmão, projetada, eu creio que foi resposta de Deus da minha oração. Porque eu não quero viver mais, irmãos. Olha, viver mais sem levar ninguém a Jesus. E aí eu coloco sempre na minha vida, no meu coração, e eu sempre falo com a minha esposa, eu fico fazendo a indagação, o que eu vou fazer com o resto da minha vida? O resto da minha vida é hoje, é agora. Não é 10 anos, não é 5 anos, a gente não sabe quando vai morrer. E aí eu coloquei no meu coração, o que eu vou fazer com o resto da minha vida? Se eu vivi até 41 anos, eu sempre coloco, toda manhã eu falo, o que eu vou fazer o resto da minha vida? E eu coloquei no meu coração, irmãos, a me envolver nesse trabalho de Deus, a acreditar nessa ferramenta. E aí John Piper, então, ele apresenta 7 motivos. Por que ele apresenta 7 motivos? E ele era um grande defensor da pregação, da suficiência da pregação expositiva. Nada de defeito na suficiência e a supremacia da pregação da palavra de Deus. Não é a supremacia da palavra de Deus que tem deficiência, mas sim a nossa resposta a essa pregação. E aí John Piper, então, ele vai fazer alguns motivos. O primeiro, o impulso para o crescimento espiritual desaparece rapidamente em uma multidão no culto coletivo. Ou seja, às vezes nós estamos aqui reunidos, ouvimos algo, e aquilo vai de encontro à nossa necessidade, à nossa condição.
E aí, o que eu faço? Eu ajo de forma indiferente. Eu sou indiferente, ou seja, ele naquilo para mim, naquele momento, não me interessa. E aí Piper então vai dizer que no culto, a possibilidade de desaparecer, devido à minha insignificância e à minha natureza humana, ela desaparece rapidamente. O segundo, a tendência da passividade ao ouvir um sermão faz da nossa fraqueza humana. Ou seja, eu sou omisso. E a omissão a gente entende que é deixar de lado. Eu ouço aqui, tenho dificuldade devido à minha fraqueza humana. E aí o que eu faço? Eu deixo de lado. Já no pequeno grupo não. No pequeno grupo eu sou desafiado. Se realmente eu sinto naquele momento que aquilo deve provocar uma mudança de vida na minha vida, no pequeno grupo é mais fácil eu não deixar de lado, porque o outro vai me ajudar. E o terceiro motivo que ele coloca em relação ao culto, né, um coletivo, uma reunião, é que os ouvintes em grande grupo podem, com maior facilidade, esquivar-se das suas crises existenciais. Quando eu coloquei essa palavra, crise existencial, eu tive muito medo dos irmãos pensar que a gente está aqui, tem uma onda aí agora, né, não vou tentar arriscar a palavra, mas deixa para lá. Mas o que eu quero dizer com crise existencial é naquele momento que você é desafiado, impactado com a palavra de Deus, você sabe o que precisa fazer, você então, já sei o caminho, a decisão que eu irei tomar. E às vezes no culto você chora, só que ninguém percebe que você chorou. E aí ninguém sabe o que está acontecendo com você, não sabe se é o ar-condicionado que está muito frio, você está batendo ali, tem gente que sente um frio, né? Chega, você não sabe se a pessoa está com sono. Agora, no pequeno grupo, não. Quando a pessoa ela é impactada com a palavra de Deus, quando ela ouve, rapidamente, se alguém chorar, a gente já chega e abraça. Irmãos, e como é bom ser abraçado. No momento que a gente não sabe para onde ir. Qual decisão a tomar. Eu não sei se alguns irmãos aqui já passaram por algum momento. O quarto motivo que ele apresenta num culto coletivo, na grande multidão, os ouvintes em um grande grupo tendem a negligenciar esforços da aplicação pessoal. E é muito interessante. O que eu quero dizer com isso? O desafio. Em um culto, não existe essa possibilidade de eu aplicar aquilo que eu ouvi, de eu aplicar na minha vida aquilo que eu preciso tomar uma decisão. Exemplo, na última mensagem do pastor, quando ele estava pregando sobre a vida de Ana, ele falou que às vezes algumas pessoas nos atrapalham na nossa adoração. Quando o pastor disse o conflito, a tensão do texto, e eu fiquei com aquela mensagem no domingo, na segunda-feira, tentando aplicar na minha vida. E eu falei assim, meu Deus, o que eu preciso tomar? Qual o desafio que o Senhor quer propor para mim? É domingo, fui para casa na segunda-feira, e eu pensando naquela mensagem, quando eu chego aqui na terça-feira, 2 palavras ditas pela irmã Deane. Foi onde eu consegui aplicar a mensagem no meu coração. Num grupo grande, nós não conseguimos fazer isso. Já no pequeno grupo, nós somos mais propícios a tomar, a ser realmente desafiado. O quinto motivo que Piper ele coloca é as oportunidades de fazer perguntas para o crescimento. E aí essa pergunta é muito interessante, porque perguntar é a chave para aprender. Imagine só, o pastor está pregando aqui, daqui a pouco a Miriam levanta a mão, pastor, mas por que Ana chorava tanto que o pessoal pensou que ela estava bêbada? No culto coletivo a gente não tem essa oportunidade. Já no pequeno grupo, eu posso fazer uma pergunta. E às vezes, quando uma pessoa diz, pastor,
virar para você lá no pequeno grupo e dizer o seguinte: olha, eu nunca acredito que devemos adorar, independente das circunstâncias. Talvez a pessoa está colocando para você uma dúvida que ela tem. E aí ela não consegue expressar, ou talvez ela acha que aqui na igreja nunca vai acontecer de alguém atrapalhar ela na adoração dela. Talvez aquela pessoa tenha no seu coração o seguinte: isso aqui na igreja não acontece não. Que isso, pastor? Misericórdia. Vocês estão entendendo? A dimensão, o porquê que nós confiamos nessa, vou usar aqui de termo didático, ferramenta. O sexto motivo é um encorajamento para a tomada de decisões. Ela quase não existe em nenhum culto. Você ouve um sermão, você sabe que precisa tomar uma decisão, mas nesse momento de culto, o pastor pregando, ela quase não existe a possibilidade de você ser encorajado por alguém. E aqui a gente não trabalha com a ideia de prestar conta. Por que não prestar conta? Porque da mesma forma, irmãos, que Deus olha para nós, não o que nós somos, mas no que nós poderemos ser, é isso que nós precisamos olhar para o outro. Eu preciso olhar para uma pessoa, não ver as suas limitações, não ver a sua fraqueza, mas eu tenho que olhar para ela e pensar o que ela pode ser. E aí a possibilidade de encorajamento no pequeno grupo é maior do que num culto coletivo. O sétimo e último objetivo: o apoio em oração para uma necessidade, uma convicção, uma resolução específica. Ela é insatisfatória. Imagina só: pastor Manu, acabou o culto, ora por nós. O que foi, meu irmão? Vem cá então. Deus abençoe, em nome de Jesus, vai embora. Às vezes nós caímos numa formalidade. Em um culto, e aí eu sou de uma época que nós tínhamos o culto de oração na terça-feira, e o estudo bíblico, que é a quinta bang, que era o estudo bíblico. Aí o que nós fizemos? 2 em 1. Vocês estão percebendo? Nós começamos a formalizar a oração. E aí o nosso pastor, ele usa esse termo, formal. Existe a oração formal e a informal. Informal é aquela que quando lá no pequeno grupo, aqui no coletivo, não tem condição, quando eu sei que a pessoa... E aqui eu vou fazer uma pergunta pessoal. É óbvio que tem algumas pessoas que estão chegando agora. Quem recentemente tem orado para que Deus confirme o luto no meu coração? Eu perdi meu pai recentemente. No coletivo, a gente não sabe a necessidade do outro. Agora imagine você, com 5 irmãos ou 10 irmãos, o tamanho aí necessário do pequeno grupo, orando específico para aquela necessidade sua, intercedendo a Deus. Irmãos, se alguém falar que isso não é de Deus, um pequeno grupo não é de Deus, eu sinceramente eu não sei o que essa pessoa, qual é a convicção ou qual é a razão para ela expressar isso. Mas imagine só, eu sei que tem muita gente orando por mim, e às vezes confirmar um luto, a gente confunde o luto com o estado de melancolia, e é complicado às vezes. Mas se não fosse a oração dessas pessoas, com certeza esse luto não estaria sendo confirmado na minha vida. Então, num pequeno grupo, isso é mais satisfatório. A gente começa a viver mais o princípio da oração. Talvez você não saiba, mas tem algumas. Eu conheço uma irmã aqui, que ela tem passado por algumas dificuldades com o filho, na dependência química. Eu conheço aqui irmãos que a gente ora pelo filho. Vocês estão entendendo? Isso só é permitido, irmãos, no convívio, no grupo menor.
né? Então, a partir desses objetivos, então, nós seguimos e entendemos a necessidade que temos hoje realmente de colocar em prática aquilo que Deus tem proposto para nós. E aí, através, infelizmente, eu estou falando infelizmente porque às vezes nós queremos fugir, sabe, desse compromisso e às vezes inventamos certas desculpas. Então, no pequeno grupo, nós teremos as condições necessárias para que o crescimento, não crescimento numérico, não é nada disso, mas o meu crescimento, a minha edificação e uma edificação mútua, onde eu compartilho aquilo que Deus tem feito na minha vida, e essa é muito interessante, que é muito natural, irmãos, é muito simples, e eu saio daqui muito impactado às vezes, eu saio daqui muito feliz, e olha que eu sou piolho de pequeno grupo. Quando eu cheguei aqui, eu só vivia dizendo o seguinte: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E aí no pequeno grupo o irmão compartilhou algo, essa edificação mútua. Foi muito interessante, porque eu percebi que o meu problema não era a questão de ter tempo, mas era a questão de direção. E como que eu fui abençoado? E isso a gente não aprende na academia, não aprende numa pós-graduação, no pós-doutorado, a gente não aprende, irmãos. É nas coisas simples que Deus age, a nossa necessidade. E aí a gente, com certeza, nós chegaremos à igreja que nós queremos ser, uma igreja firme, constante e abundante. Anderson, como que nós vamos fazer isso? E aí eu falei para vocês, é resultado de muita oração. Então nós temos o objetivo, e esse objetivo, ele vem através de 3 Cs. O que são 3 Cs? Falei igual mineiro, gostei demais dos 6, os 3 Cs. Vamos lá, mas eu sou mineiro mesmo, de Governador Valadares, né? Por isso ali o Anderson Armon, né? Que o sonho de todo valadarense, vocês já sabem qual é o destino. E aí o primeiro C é consagrar. E aí depois de apresentar esses objetivos, apresentar a necessidade, o que realmente um pequeno grupo pode proporcionar para nós então entendemos de Deus, isso aqui é de Deus. Isso aqui você não vai encontrar em lugar nenhum, você pode comprar qualquer livro, você pode assistir os melhores, os maiores, digamos assim, os caras aí top em relação a modelo, enfim, não encontra. Sabe por quê? Nós gastamos mais ou menos umas 3 madrugadas, 3, 4 horas da manhã, de 8 horas ou 9 horas da noite. Deus tem misericórdia de nós. Nós não estamos entendendo esse negócio. Pai, tem misericórdia, Senhor. E quando nós fomos ver, era 4 horas da manhã. Eu falei, Deus tem misericórdia, deixa eu ir embora. Eu preciso levantar 5 horas para trabalhar. E a última vez, eu acho que eu saí 3 horas, né? 3h30, sei lá, alguma coisa assim. Então, o consagrar, o que esse consagrar ele quer dizer para nós? E aí a gente vai apresentar esses 3 Cs como um propósito da sua vida, da vida de cada cristão, para que realmente você viva de forma dedicada a Deus, consagrada a Deus. Mas Anderson, eu não tenho tempo. Calma, que é justamente isso. E isso não aconteceu só agora, não. Isso aconteceu por volta mais ou menos de 60, 70 anos depois de Cristo. E eu vou mostrar para você aonde está escrito. Então nós compreendemos que as mudanças sociais estão sendo muito velozes, muito rápidas, né? Às vezes nós queremos que o dia esteja igual o Unibanco. Não sei quem lembra do Unibanco aqui, 30 horas, para a gente fazer algo mais. Porque parece tão pequeno o dia com 24 horas. E estamos acelerados, estamos numa velocidade. E aí eu falei assim, Deus, como nós vamos dedicar a nossa vida? Como que a igreja vai entender hoje que ela precisa viver de forma consagrada? Em 1 Coríntios capítulo 7, verso 35, o apóstolo Paulo dá uma orientação. O pano de fundo daquela história ali é que os solteiros, eles tinham, não é que eles tinham mais tempo, mas eles dedicavam muito mais a Deus. E aí o camarada resolve casar. Oh, coitado. Mas, enfim. E aí, aquele homem então, ele é afligido. Mas como que eu vou dedicar a Deus e ao mesmo tempo vou dedicar a minha esposa?
Acontece hoje com as nossas vidas. Nós pensamos às vezes que já dedicamos tanto tempo para Deus, que agora eu vou dedicar tempo para minha família. Eu já dediquei tanto tempo para minha família, que agora eu vou dedicar para Deus. A gente vive nesse dilema. Então, o consagrar, ele vem nos ensinar, dar essa orientação. O apóstolo Paulo, então, ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 35. Digo isso para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente, para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração nenhuma, sem perda de tempo. Então, em primeiro lugar, eu preciso consagrar, eu preciso dedicar a minha vida a Deus. Opa, mas como? Em primeiro lugar, então, a gente conclui dizendo que nós não iremos impor esse 3Cs a ninguém. Nós iremos apresentar, a gente vai mostrar o que é consagrar a Deus. É você viver cada tempo para a sua família, viver de forma em que você vai dedicar a Deus o tempo necessário. E aí, então, a gente consegue não somente viver consagrando a Deus, mas também nos relacionando com o próximo. E aí a gente passa para o outro processo, que é conviver. E o conviver é ter uma vida comum, viver em proximidade. 1 Pedro 4, verso 10, ele vai dizer o seguinte: por que nós precisamos conviver? E qual o objetivo de conviver? Primeiro, eu consagro a minha vida a Deus. Depois, convivendo com meus irmãos em comum, tendo algo em comum. E aí o apóstolo Pedro vai nos dizer o seguinte: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Irmãos, sirvam uns aos outros como administradores da graça de Deus. Onde eu consigo viver isso? Onde existe hoje, na estrutura da igreja, um momento em que eu recebo essa graça de Deus, e eu entendendo que essa graça que me alcançou, eu preciso ministrar a outros. Onde é que eu consigo vivenciar isso? E aí a gente entende que eu só consigo viver isso com os outros, com meus irmãos. E aí, a igreja primitiva, ela exerce e cresce naturalmente e vem os resultados da comunhão. E aí a gente precisa entender um pouquinho do que é comunhão. Às vezes nós confundimos comunhão com confraternização. São coisas diferentes. Comunhão não é confraternizar com os irmãos. Em 1 João, no primeiro capítulo, e agora me falha a memória aqui, mas o oposto de comunhão é o egoísmo. A partir do momento em que nós aqui nos reunimos, nos confraternizamos, mas não conseguimos que essa graça de Deus seja ministrada a outros, nós não estamos exercendo a verdadeira comunhão que é proposta para nós. E aí, no pequeno grupo, eu tenho a condição de consagrar na minha vida. Eu entendo que dedicar um tempo a Deus, a minha vida a Deus, preciso também conviver com meus irmãos em comum acordo, para que essa graça que é manifesta no nosso meio, a presença de Deus também alcance outros. E aí a gente vai então para o último C, que é convidar. E esse último C, ele vai nos chamar a atenção para algo muito importante. O convidar, ele é solicitar a presença de alguém em algum lugar. Né? Quem gosta de ser convidado para uma festa? Todos nós gostamos, não é? E nos dá alegria, às vezes, até de convidar uma pessoa. Olha, vem celebrar comigo o meu aniversário. Né? Você está convidando a pessoa para celebrar com você.
E aí, Mateus 22, o verso 9, de onde vem esse último ser, Jesus, nós queremos que o reino do céu, essa graça também precisa alcançar outras pessoas. Mateus 22, verso 9, vai dizer o seguinte: vão, pois, às encruzilhadas dos caminhos e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. Essa é uma parábola da responsabilidade que os judeus tinham de ser o canal de bênção para outras nações, e então eles retêm essa graça de Deus. E então Jesus aqui agora ele dá esse ensinamento aos seus discípulos. E aí, meu irmão, quando eu falei para você que isso aqui é fruto de oração, nós entendemos de Deus que no verso 14, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ou seja, não há tempo para negligenciar o privilégio que temos das boas novas. É por isso que eu estou falando. A nomenclatura tem sido negligenciada por alguns, mas eu falei com o pastor, se Deus não falar para nós qual a direção que nós iremos tomar naquilo que nós realmente entendemos das Escrituras Sagradas, eu estou fora. Eu falei com ele, eu estou fora. Então esse verso ele nos chama a atenção para que nós não possamos negligenciar o privilégio que temos. O que é mais legal? Convidar ou ser convidado? Na perspectiva da eternidade. É melhor ser aquele que convida. É ou não é? Então que nós possamos entender esse processo, ele é muito simples, é o processo e também os propósitos de cada discípulo de Jesus. Então nós temos os fundamentos, e esses fundamentos que são algumas diretrizes que nós temos para que esses 3 Cs realmente sejam uma realidade na nossa vida. E todos os fundamentos vai direcionar aos objetivos da nossa vida como discípulo de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, nós precisamos acreditar na vocação. E aí, algumas falas, às vezes, parecem ser de incredulidade. Esses dias uma pessoa elogiou um outro amigo, e ele fala, rapaz, você realmente tem feito um bom trabalho, a ponto das pessoas entender e executar. Ou seja, a própria pessoa estava dizendo que ela não acreditava na sua vocação. Então a gente precisa acreditar, nós precisamos entender que não é a nossa habilidade que conta, em si a nossa resposta à habilidade do Deus Todo-Poderoso. É isso que nós precisamos acreditar. O segundo fundamento, esses 3 Cs, eles são bem claros, bem objetivos e bem definidos. Eu me relaciono com Deus, eu dedico a vida a meu Deus, de tal forma que eu preciso também relacionar com meus irmãos, conviver com meus irmãos, para que essa graça de Deus também alcance outras pessoas, a possibilidade que nós temos de nos relacionar e convidar outras pessoas. Ou seja, é muito simples, muito claro. E quando há clareza, não há confusão. Amém, irmãos? Quando o processo é bem claro, bem objetivo, ele é bem simples, bem definido, não precisa da gente ficar aqui dando piruleta ou inventando outras coisas mais. O terceiro objetivo, o terceiro fundamento, que ele é eficaz, mas não perfeito. Ou seja, nós cremos na resposta que nós demos a Deus. É Deus que opera em nós, é Deus que trabalha nas nossas fraquezas. E aí, o pequeno grupo ele é eficaz e não perfeito. Ou seja, às vezes nós pensamos o seguinte, não, Senhor, eu preciso ajustar isso na minha vida. Eu preciso primeiro consertar, entendeu, irmão Adão? Não tem como eu ir lá participar, porque... Não, meus irmãos, a gente não precisa de perfeição. A única coisa que nós precisamos é a deficiência de Deus através da nossa vida. Então tira de nós toda e qualquer pretensão de pensar que é o Anderson que lidera, é o Anderson que executa. Não, é Deus na sua vida e através da sua vida. Nosso pastor sempre prega isso. E é isso que é proposto nas Escrituras para nossas vidas. Nós precisamos então entender que essa ação, ela tem uma intenção.
E aí, aonde eu estiver, eu sei que Deus é capaz de abençoar aquelas pessoas. Esses dias eu perguntei ao pastor e perguntei na minha classe, da escola bíblica dominical, de onde nós tiramos o termo evangelizar? Eu fiz essa pergunta. De onde nós tiramos isso? Evangelizar. E aí nós pensamos em algumas questões, e aí a gente pensa o seguinte, que existe vários eu agora sou crente. Agora lá no meu futebol, eu não sou crente não. Fernando, se vier me dar uma caneta, ele vai tomar uma. Entendeu? É como se nós não estivesse assim, na intenção de realmente ministrar ao outro a graça de Deus. Então toda a ação nossa, toda a nossa convicção, onde quer que estejamos, nós entendemos que Deus possa abençoar toda e qualquer pessoa através das nossas vidas. O sexto objetivo desse fundamento ele é bem prático e objetivo. E aí quando eu sei da praticidade e do objetivo, nada mais é que nós sabemos o que fazer e como fazer. Talvez existem algumas estruturas tão complexas. Aí a pessoa começa a orar, genuflex, estamos, Senhor, diante da tua presença. O cara está em pé, mas ele está complicando o negócio de tal jeito e que ninguém consegue entender o que ele está falando. O sétimo é um alinhamento com unidade. O que isso significa? O pequeno grupo ele não funciona sem a igreja. O pastor falou aqui na introdução. É o pequeno grupo e o culto coletivo. Não existe só o pequeno grupo. Não existe esse negócio de igreja nas casas. É óbvio, quando você se entende que você é igreja, ok. A gente não está falando desse termo. Nós estamos dizendo o seguinte, na heresia que surge em pensar que não há necessidade de nos reunir em um culto a Deus. Ok? Então, o alinhamento na unidade da igreja, na comunhão da igreja. Então, não existe pequeno grupo sem o culto, sem a igreja. Esse momento macro que nós chamamos de culto coletivo. Ok? O oitavo, multiplicar é melhor do que dividir. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, quando nós entendemos que nós somos multiplicadores da graça de Deus, nós entendemos que é melhor multiplicar do que dividir. Multiplicar fortalece, dividir enfraquece. O nono, a participação coletiva. Esse fundamento do pequeno grupo é muito interessante, que nós não temos a imagem do líder, aquele bom de teologia, aquele líder forte, aquele líder que tem mais ou menos 35 anos de caminhada cristã. Não. A participação ela é coletiva, onde todos que estão, ela tem a capacidade de participar. E aí a gente tira então essa imagem do líder forte. O décimo. E aí o foco, o objetivo do pequeno grupo, desse fundamento. Dá visão aí, deixa eu dar visão aí. É a transformação, irmãos. Nós não queremos nossos pequenos grupos somente levando informação, mas nós queremos trazer o conhecimento de Deus tão fácil, tão prático, de forma em que realmente possam provocar a transformação. Porque informação sem transformação não é nosso objetivo. E quanta informação nós temos às vezes, mas também nós não conseguimos transformar essa informação em nenhuma prática, ou nenhuma vivência. Então esses são os 10 objetivos. Nós também temos a imagem daquilo que seria um obstáculo para a implantação do pequeno grupo. O primeiro, a oposição. Ela existe.
Se nós entendemos de Deus que essa direção que nós precisamos tomar como discípulo de Cristo Jesus, em fazer outros discípulos, ou seja, ajudar as pessoas a seguir a Jesus, sempre vai haver oposição. É simples, mas essa oposição também, ela vem do outro obstáculo, que é a ignorância. Ignorância que eu quero dizer aqui, nós estamos querendo dizer que é a falta de conhecimento, ou seja, a pessoa não propõe a ouvir o que está proposto para ela. Às vezes a pessoa pensa, esse rapaz chegou agora, ele teve uma experiência lá na igreja, onde viu pessoas se convertendo, ele está querendo trazer isso aqui para a igreja. Não, meu irmão, pergunte, questione, para que realmente você não fique sem o conhecimento. O outro obstáculo é quando a gente perde o foco. Nós temos 3 objetivos do que é ser discípulos de Cristo Jesus: viver consagrando ao Senhor, em comunhão com os nossos irmãos, de tal forma que a gente consiga convidar outras pessoas, ou seja, levar outras pessoas também a essa dedicação a Deus. Então, quando a gente perde isso, a gente começa a inventar várias coisas. Então, por isso que ele é simples, ele é claro, é bem objetivo. Os 3 Cs é muito fácil de compreender. Ao mesmo tempo que ele é o propósito da nossa vida, ele é um processo, onde eu entendo que esse processo vai me ajudar na minha caminhada cristã. O quarto obstáculo é muita informação. E aí, a gente percebeu ao longo dos anos, tem muita informação, muito. E algumas delas nem procedem da palavra de Deus. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas bases bíblicas para o pequeno grupo. Não vou apresentar. Eu só sei que algumas pessoas, quando se converteram, igual Mateus, no capítulo 9, né, o Levi, aquele publicano, imediatamente ele levou Jesus para sua casa, para que outras pessoas possam ouvir Jesus, ok? Mas eu não vou pegar esse versículo e vou dizer para você que é a base para o pequeno grupo. Não. Eu sei que a minha residência, ela pode ser um ambiente onde os meus vizinhos, sim, possam ouvir Jesus. Com certeza. Hoje, na competição social, nessa velocidade social que a gente está enfrentando, eu creio que na minha residência, no meu lar, pessoas possam sim ouvir Jesus. E aí, não tem uma experiência maior. Eu sei quem já experimentou. Você ajudar uma pessoa a dedicar a vida dela a Deus. E o último obstáculo é eventos, né? Começa a fazer do pequeno grupo um momento de confraternização, de tudo. Aí eu vou chamar hoje os irmãos para cantar, amanhã eu vou chamar o irmão Adão para pregar. Não é isso. Aí o pequeno grupo ele começa a ser um evento. Esses são os obstáculos, 5 obstáculos que a gente entende que atrapalha o pequeno grupo. Então nós temos algumas imagens. Como é que funciona o pequeno grupo? Tem um 6º obstáculo, esqueci desse último. Ele levantou a mão lá. É o financeiro. Não, tem mais, desculpa. São 10 obstáculos, né? É o financeiro. A gente não recolhe dízimo em pequeno grupo. A gente não faz oferta em pequeno grupo. Anderson, mas se a gente quiser ajudar um irmão que apresentou uma necessidade lá no meu pequeno grupo, ele precisa imediatamente de um remédio. Meus irmãos, façam o seguinte. Por quê? Os irmãos podem sim reunir, traz essa oferta, fala para o tesoureiro, isso aqui é para abençoar o irmão tal. Por que isso? Porque é cuidado, é transparência. E às vezes, quando o pequeno grupo ele começa a envolver dessa forma, ele vai se envolvendo na necessidade, daqui a pouco você está emprestando dinheiro, aí daqui a pouco a pessoa não vem. Vocês estão percebendo? É questão de cuidado. O outro obstáculo é o crescimento. Algumas pessoas já tiveram experiência em um pequeno grupo, que ele tinha 10, 20, 15, 30, 40 pessoas. Virou praticamente um culto. E aí as pessoas já não têm mais, lembra? Dos objetivos, da pessoa compartilhar, da pessoa edificar, da pessoa ser desafiada, já não tem mais no crescimento. E aí é um obstáculo por quê?
Vamos imaginar o cara se revolta lá, ele se acha, né? Opa, eu vou abrir uma igreja aqui nesse pequeno grupo. Irmãos, isso acontece. Me desculpa a expressão, o desalmado faz isso. O oitavo, ordenança, né? Nós não batizamos em pequeno grupo, nós não ministramos em pequeno grupo, porque nós cremos que essa ordem foi dada à igreja. A ordem dada à igreja, essas ordenanças, também nós acreditamos que a autoridade foi dada à membresia, se a gente examinar as escrituras. É por isso que a gente não batiza em pequeno grupo. Tem gente que faz, nada contra. A gente não ministra ceia em pequeno grupo, ok? Isso é um obstáculo, porque realmente é aquilo que nós entendemos do que é um pequeno grupo. O nono é uma liturgia, né? Às vezes o cara chega lá, meus irmãos, nessa noite eu vou abrir aqui, e o cara começa a pregar. Aí todo mundo começa a ser um mero ouvinte, e aí a pessoa está doida para compartilhar algo, ela não consegue, porque o cara começou a pregar de tal forma. E deixa eu contar uma experiência para vocês que aconteceu de Deus, irmãos, é de Deus. Uma pessoa participou um dia do protótipo aqui, e ela virou e falou assim: nossa, aqui é diferente. Cada um fala, cada um conversa, cada um coloca a sua necessidade. Lá no meu pequeno grupo não é assim não. Só tem uma pessoa que fala, e só ele que está certo, e é só ele que... Entendeu? Virou uma liturgia, virou um ponto de pregação. Nada contra, meus irmãos. Nada contra. Mas no que se refere a um pequeno grupo, ele pode virar um obstáculo, essa questão. E o décimo, esse aí é terrível. E aí, meus irmãos, insubmissão. Ou seja, às vezes a pessoa pensa que é uma ideia do nosso pastor, aí o Anderson vem aqui e fala pra gente, aí começa a se revoltar. Ele começa a ser insubmisso à sua missão. Quem é que te deu a missão? Quem é que deu a missão para você? Jesus. E aí essa pessoa, então, ela é insubmissa. É um grande obstáculo, meus irmãos, para o desenvolvimento do propósito de Deus para a sua vida, onde você vai cumprir a missão que Deus te deu. E aí um subordinado não é a minha liderança ou o pastoreio do pastor. É a missão que Deus te deu. É a missão que Deus confiou a você. E esse, para mim, é um dos obstáculos mais terríveis que eu possa cometer. Porque eu estou dizendo para Deus que passe isso adiante. Então nós temos um facilitador. O que é o facilitador? Primeiro, ele é um facilitador. Ele simplesmente vai facilitar e vai conduzir o momento ali. Ele não vai pregar, ele não precisa ser bom de teologia, ou seja, ele só vai ser o facilitador. Segundo, ele vai ter a sensibilidade com o trato das pessoas. Quando surge alguma dificuldade, e aí o pequeno grupo não é um momento de discussão, às vezes a pessoa vai colocar assim: mas essa mensagem eu não gostei. Não gostei desse ponto que o pastor falou. E aí provavelmente pode surgir um conflito, ele vai ter a sensibilidade, de forma bem educada, a conduzir o povo realmente a compartilhar. O terceiro, a remoção de obstáculos, ou seja, o que vai atrapalhar uma pessoa chegar ao seu pequeno grupo? Você vai ter essa percepção, você precisa ter essa percepção. E às vezes, nós achamos que o seguinte: esse cara fuma. Só vou dar uma ideia, um exemplo. Ele não pode participar do nosso pequeno grupo. Ore para que Deus te ajude a remover esse obstáculo que essa pessoa tem de se aproximar de Jesus. E aí você precisa sempre buscar em Deus a solução. O quinto, e aí nós entendemos que também no pequeno grupo é onde nós somos capazes de exercer liderança e ao mesmo tempo formar liderança. É onde eu entendo, eu vou crescendo de tal forma, se você é um líder, você está facilitando ali, outras pessoas automaticamente, ela vai te imitar.
E aí nós temos então essa formação de liderança. Pode passar? E aí nós temos o anfitrião. O mesmo texto que eu li no apóstolo Pedro, ele vai falar também daquelas pessoas que recebiam aqueles evangelistas itinerantes no início da igreja. Né, o apóstolo Paulo ou outros pregadores sempre eram itinerantes, o mesmo Cristo. Então o anfitrião é essa pessoa que vai receber o seu pequeno grupo, e ele precisa então de algumas características. Ele precisa compreender que é um dom. O segundo objetivo do anfitrião é ser sensível às necessidades. Exemplo: você tem um pequeno grupo numa varanda, está chovendo, caindo naquele toró, está molhando o povo. Você não vai deixar o povo na chuva. Você tem que ter a sensibilidade, meu irmão. Vem aqui para dentro, vamos sentar. E aí a gente se esbarra em uma questão, e aí você precisa estar consciente da sua vocação. Sabe por quê? Passa o quadro, pastor, por gentileza. Você precisa de ter carisma na recepção. Uma vez eu estava falando com uma anfitriã, e ela falou o seguinte: ela tinha sabe daquele sofá? Eu nem sei o nome daquele sofá, eu só sei que a minha esposa quer um daquele. Se eu comprar um daquele, eu não sei como que eu vou pôr a perna no chão. Mas enfim, daqueles retratos, Fernando, bom, tá vendo? Rico é outro nível, irmãos. Aqueles retratos, aqueles bichão grandão. E aí, você tem um pequeno grupo na sua casa. Ah, não. No sofá ninguém senta. Meus irmãos, aí a gente vai entrar em outro ponto, que é a mordomia cristã. Se você não souber que o seu sofá é para a glória de Deus, não recebe um pequeno grupo. Se você preocupar que vai sujar o seu sofá, não, por gentileza, não me peça para abrir um pequeno grupo no seu lar. E aí, tem uma pessoa que era líder, apaixonada, aquela menina é 10. Ela comprou um sofá lindo. Sabe para quê? O pessoal do pequeno grupo sentar no sofá dela. Eu falei, você é louca. Aí quando eu vi, Jesus amado, misericórdia. E ela contando empolgada: só comprei um sofá retrátil para receber o PG na minha casa. Eu falei, você está doido, vai estragar seu sofá tudo. Aí quando eu estava orando, coloca isso aí que você precisa aprender. Que o seu lar, o seu sofá, a sua cadeira é para a glória de Deus, meu irmão. Se você não souber o que é mordomia cristã, depois eu falo para você e compartilho dessa experiência que eu tive de Deus. O tapa que eu tomei de Deus, com todo o respeito a Deus. E aí, nós encerramos com essas propostas bem claras, e aquilo que realmente Deus tem nos direcionado. Nós sabemos que esse momento de realmente ser discípulo e fazer discípulo para a glória de Deus é o que nós queremos com essa proposta.